2. Salmo 2. Vamos abrir aí no Salmo 2, vamos estar pregando nele hoje. A palavra do Senhor diz assim, verso 1: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra lida, e essa palavra foi inspirada por ti, pelo hálito do Senhor. E Deus, nós te pedimos que o Senhor derrame luz no nosso entendimento, abra o nosso coração e planta a semente de vida eterna sobre a nossa vida, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai, que ninguém arrebate essa palavra, que ninguém tire essa palavra dos nossos corações, que a meditação do Senhor nesta noite possa lavar o nosso coração, purificar e edificar as nossas vidas. Nós te agradecemos nesta noite, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui duas coisas muito importantes antes de nós entrarmos na análise do texto. Primeiro, nós temos 150 salmos. São 150 salmos. Nós chamamos de saltério. Desses 150 salmos, a introdução dos salmos estão esses dois salmos aqui. O primeiro que nós vimos. Então, o contexto do primeiro salmo vai falar sobre o quê? Sobre todas as partes dos outros salmos. E vai falar sobre um objetivo muito importante. Vai explicar como eu sou feliz de verdade. Porque a felicidade, nós temos vários tipos de felicidade. E a Bíblia chama no Novo Testamento algo que é fruto do Espírito, que é a alegria. Então a palavra mais adequada seria alegria. Mas uma palavra muito mais encaixada seria a palavra virtude. E como é que nós podemos ser pessoas virtuosas? Pessoas que glorificam a Deus, pessoas que são dirigidos pelo Senhor, pessoas que andam com o Senhor no coração e que têm um caminho aplanado pelo Senhor. A Bíblia diz aqui, você pode continuar com a sua Bíblia aberta, diz aqui no verso 2, antes do seu prazer, no capítulo 1 aqui do Salmo 1, antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então a meditação na palavra do Senhor vai nos dar o quê? Uma vida virtuosa, porque a palavra nos enche da virtude do Senhor. Mas não é só ler a Bíblia, é meditar na Bíblia, é entender o que ela está falando, é pensar no que ela diz, e é buscar aplicar essa verdade aos nossos corações. Está vendo porque a vida do crente não pode ser desprovida de oração? Eu quero te perguntar nesta noite, a oração para você, se fosse um carro, a tua vida, ela é o pneu de estepe ou ela é a direção desse carro? Porque se ela for a direção, ela vai estar em todo o tempo nas tuas mãos.
você vai estar falando com Deus, você vai estar conversando, pode ser dirigindo o carro, literalmente, pode ser dirigindo um carrinho de compra no supermercado, né? Estou vendo gente falando assim que gosta disso, eu detesto, mas enfim, faz parte, né, do dia que eu assinei lá, que eu estava casando, né? Então tem que fazer compra também, porque isso é uma atividade espiritual, para fazer a esposa feliz, bem-aventurada. Então, pode ser uma coisa tão simples como eu falei, ou talvez uma coisa muito complexa, talvez na universidade, talvez uma coisa muito difícil que você tem que resolver, você buscar o Senhor, você perguntar para o Senhor, você querer glorificar o Senhor. Pois, se você se enche da palavra do Senhor, meditando de dia e de noite, e é lindo que tem crente que fala à noite salmos, coisa maravilhosa, fala Bíblia, tem crente que fala à noite expulsando demônios, é uma coisa muito bonita para quem está falando, para quem está do lado não é tão bom, não é? Está vendo a pessoa expulsando demônios. Mas a palavra é o alimento, é a comida do coração, e quando nós nos alimentamos vem a virtude sai na nossa palavra, sai nos nossos olhos, porque os olhos são as janelas da alma, sai nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas intenções, no nosso caminhar, na forma como nós tratamos o próximo, na forma como nós tratamos o dinheiro que Deus nos dá, que não é nosso. Enfim, isso vai trazer virtude. Vamos ter uma vida, é traduzido aqui por bem-aventurado, mas uma vida virtuosa, nos enchendo da palavra do Senhor, meditando de dia e de noite. E 2, aqui esse Salmo 2 faz parte do introito dos Salmos, que vai dizer o quê? Qual é o conteúdo do que eu devo meditar aqui nos Salmos? De uma forma resumida, significa o quê? Deus reina sobre tudo e domina sobre todos, no céu, na terra e debaixo da terra. Satanás não faz nada sem a permissão do Senhor, não levanta um dedo. Eu não sei se o demônio tem dedo, mas se tiver, ele não levanta, se não for do consentimento do Senhor. Não cai uma folha seca no chão se não for do consentimento do Senhor. Não morre um pardal se Deus não permitir. Deus sabe de tudo, nada foge à sua presença, aos seus olhos da onipotência, da onisciência e da onipresença. Pois, se nós quisermos ter uma vida feliz, virtuosa, nós temos que meditar em Deus, que Ele é Rei, Ele está sobre tudo, que Ele domina sobre todos, que não há governante na terra que seja maior do que Ele, não há homem poderoso na terra que seja maior do que o Senhor, que não há Satanás no reino das trevas, o império das trevas que seja maior do que Deus, que não há doença maior do que o Senhor, que não há movimentos maiores do que o Senhor, pois Deus reina. Essas duas coisas coligadas, a meditação de dia e de noite na realeza do Senhor, e eu me colocar debaixo da realeza dele, porque eu amo o Senhor, porque Deus é o meu Pai, mas Ele é meu Rei também. Isso vai gerar em mim uma vida virtuosa. Pois bem, meus irmãos, é sobre essa vida virtuosa que os Salmos vão falar. E o Salmo 2, como eu falei, vai mostrar a realeza do Senhor. Hoje nós vamos contemplar os versos 1, 2 e 3, que é a primeira parte deste Salmo. A segunda parte vai do verso 4 ao 6, que vai dizer, aqui na primeira parte, do 1 ao 3, fala de quê? Da rebeldia dos governantes da terra em relação ao Senhor. A segunda parte vai do verso 4 até o 6, que vai mostrar o quê? Que Deus habita nos céus. E aqui eu fico muito alegre. Por quê? Porque eu lembro do Apocalipse. O Apocalipse, o resumo do Apocalipse é que Deus domina sobre tudo e sobre todos. E uma igreja que está passando pela perseguição, pela luta, pela tribulação, é uma igreja que recebe essa mensagem no Apocalipse. Deus reina, Deus é o Rei dos Reis, e a igreja dele está nas mãos do Senhor, e Ele protege e permite tudo que for necessário para que essa igreja seja purificada. O apóstolo Paulo diz, na Epístola aos Romanos,
que nós devemos nos gloriar pela salvação. Irmão, você tem uma coisa grande, a maior da sua vida e da minha vida significa o quê? O nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso é maravilhoso. Ninguém pode tirar. Diz em Isaías que Deus escreveu o nome dos salmos nas palmas das mãos. Ele olha constantemente para essas palmas e lembra de você e de mim. Isso é maravilhoso. Mas o apóstolo Paulo diz que a nossa alegria não pode ser somente nisto, porque a nossa vida ainda está em curso nesta terra. E a gente se esquece que aqui não é o céu. A gente pensa que o nosso lugar é aqui. Igual o povo de Israel, queria ficar lá no deserto. Deus falou, vamos entrar na terra prometida. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos gloriar, nos alegrar nas próprias tribulações. Porque a tribulação produz perseverança. E a perseverança é caráter aprovado por Deus, não é pelos homens. Porque o homem pode dizer, que homem maravilhoso, que homem santo. E para Deus, esse homem não é maravilhoso, esse homem não é santo. Porque eu conheço o coração. Foi assim que ele falou para o profeta, que foi ungir o rei de Israel em Belém, na casa de Jessé. Vem a Eliabe, ele fala, esse é o rei de Israel, homem grande, poderoso, treinado para a guerra. E Deus repreende ele, pois tu vês como o homem vê o exterior, porém eu vejo o coração. E passa Eliabe, Abinadab, Samar, todos os irmãos de Davi. E o profeta fala, acabaram-se os teus filhos? Não, tem o Davi, o adolescente que está tomando conta da malhada. Manda esse menino vir, porque nós não nos sentaremos à mesa enquanto ele não estiver aqui. Quando ele entra, o Espírito Santo de Deus fala, este jovem, este adolescente é o rei de Israel, que será conhecido o homem segundo o meu coração. O apóstolo Paulo diz que o cara está aprovado, passa pelas tribulações. E também passa o que é esperança. Tem muito crente desesperançoso porque olha para baixo, igual Pedro, e sucumbe pelas águas. Pedro estava olhando para Jesus e andando, que era uma beleza. Quando ele sente o vento e olha para baixo, ele fala, isso não é possível, e afunda. E o que aqui Jesus fala? Crente bule, levanta-te. É um homem de pouca fé, né? Pouca fé, a piada não foi tão boa. Então ele levanta o Pedro, e o Pedro vem, porque Deus o socorreu. A boa tribulação que Deus promove, nós devemos nos alegrar por causa disso também. Então, essa característica aqui, a primeira parte vai falar sobre o quê? Perseguição e rebeldia dos reis em relação ao Senhor e ao seu ungido. 2. Deus está nos céus, Ele domina sobre tudo, irmãos. Tem gente que fala, o Senhor não chegou, porque ainda a hora não foi. O Senhor está atrasado. Está não, a gente está ansioso. Deus está chegando, né? Como diz lá no Nordeste, está vindo. A terceira parte vai falar ali do 9, do 8 em diante, vai falar o quê? Vai falar sobre o Senhor que ordena o seu ungido, que seja adorado. E a última parte vai falar que as nações têm que servir ao Senhor em temor. Irmãos, vejam que coisa linda e preparada harmonicamente. Como é que esse salmo termina? Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Agora eu te pergunto, como é que começa o salmo primeiro? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Começa com bem-aventurado no 1:1 e termina no 2:12 com bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Pois bem, voltando aqui sobre os 3 primeiros versículos. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Irmãos, esses 3 versículos falam qual a característica do homem fora da vontade do Senhor.
do homem que não é filho de Deus, do homem que faz da sua vida uma carreira própria, uma carreira solo. E meus irmãos, aqui o salmista fala que eles se enfurecem e imaginam coisas vãs. A palavra vã significa o quê? Algo que é jogado fora. Por quê? Porque não presta. Os povos se levantam contra, e são os reis da terra e os príncipes, e conspiram contra o Senhor Deus e contra o seu ungido. Meus irmãos, as nações se levantam e imaginam coisas vãs. Quando no Salmo 1 fala o quê? E essa palavra imaginam é o que? A mesma palavra usada para meditação no Salmo 1. Enquanto diz que o bem-aventurado medita na lei do Senhor, e leia aqui não só o decálogo, mas é todo o ensinamento da palavra do Senhor. É um caminho de vitória, porque você está aprendendo o que Deus quer da sua vida, e você vai obedecer, e você medita nisso. Agora, o que é que as nações fazem? Em vez de meditar na lei do Senhor, meditam em como burlar a lei do Senhor, em serem rebeldes contra o Senhor e o seu ungido. Irmãos, o que significa isso aqui, o Senhor e seu ungido? Ungido, a palavra no Antigo Testamento é Messias, que no Novo Testamento é traduzida por Cristo. É a mesma palavra ungido. 3 categorias no Antigo Testamento eram ungidas: os reis, os sacerdotes e os profetas, pois Jesus abarca os 3. Como eu sei disso? Vamos lá para Mateus capítulo 1. Nós estamos caminhando na palavra. Mateus capítulo 1, vocês vão entender essas características. Mateus 1 começa, por isso que eu falei para você segurar a sua Bíblia, porque nós vamos andar um pouco. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Ele vai dizer essa genealogia. Por que, irmãos? Porque em 2 Samuel, capítulo 7, Davi recebe, 1 Samuel, capítulo 7, Davi recebe o quê? Uma promessa de Deus através do profeta Natan: nunca vai faltar um ungido descendente teu que sente no trono de Israel. A palavra é Messias. Agora, irmãos, está falando da genealogia de Jesus Cristo, que ele é realmente filho de Davi. E por que muitos negaram Jesus? Porque falaram: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Sabe que eu pergunto, Jesus é de Nazaré ou de Belém? Não Belém do Pará, né, irmãos? Igual um jogador que foi jogar lá e perguntaram: como é que você se sente? Foi jogar em Belém. Ele falou: nunca eu me senti tão bem num jogo, porque eu estou jogando na terra que Jesus nasceu, Belém do Pará. E isso foi verdade. Jesus é de Belém e ele é da raiz de Davi. Ele é o Messias prometido humanamente, que vem sentar no trono de uma vez por todas. Todos os outros foram promessas desse rei poderoso, filho de Davi. Por quê? Porque ele nasce de quem? Vamos lá para o capítulo 18. Veja o nascimento de Jesus, se foi normal. Verso 18, 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, não tinha contato físico ou íntimo com José. O judeu passava o que nós chamamos hoje de noivado, 1 ano, já era prometido. Mas era promessa de 1 ano, porque a promessa já tinha sido feita. Os pais tinham feito um contrato de casamento, e às vezes era desde o nascimento, já era prometido, o menino para a menina. Para crescer, eu imagino, tem mulheres que falam isso: minha norinha, né? A menina desse tamanhozinho. Aí a outra família falava assim: meu genrinho. E eles já sabiam que futuramente seria o quê? Marido e mulher. Mas chegava 1 ano, que fazia o quê? Os pais recebiam ali do pai do noivo uma visita, e ali era sacramentado o tempo agora de casamento. Então era o desposamento, que era chamado. Passava-se 1 ano, e ali o noivo ia completar
aquilo que ele tinha que ter para a sua noiva, que era o quê? A casa. Ele ia levar na cerimônia, não tem tempo para falar aqui, mas ele ia levar essa noiva no dia da cerimônia do casamento, que durava de 3 a 7 dias, não era como hoje. Levava essa noiva, pegava na casa dos pais e levava para a nova residência, porque aqui em casa que é casa, não é, Dido? E a casa do Dido está linda. Aqui em casa que é casa, porque vai ser formada uma nova família, tem que começar uma nova família, tem que tomar as decisões, tem que ter independência para saber o que quer, quantos filhos terão, e assim por diante. Aí levava essa noiva desposada, e ali tinha o quê? Uma semana de festas, e o noivo entrava nos seus aposentos, tinha a primeira noite ali, e tinha um pano que era colocado na mulher para provar que ela era virgem. Esse pano era guardado. Então, José não teve contato com Maria, ela estava desposada, mas o que acontece? Maria aparece grávida. Os homens aqui, eu quero perguntar, você já se colocou no lugar de José? Chegar, por exemplo, você que está noivo, chegar assim, não é? Eu estou grávida do Espírito Santo. Ela, o nome do rapaz é Espírito Santo? Não, é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, o que fez? Em Lucas tem o detalhamento dessa parte aqui. Ele envolve Maria, que era uma jovenzinha, talvez de 14 anos de idade, envolve essa menina e diz que ali foi gerado no ventre de Maria um ente santo que vem do Espírito Santo, mas no ventre de Maria. Então, ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Por que homem? Porque é da raiz de Davi. E por que Deus? Porque nasceu do Espírito Santo. Então Jesus tem essa característica. Então esse ungido de Deus não é só descendente de Davi, ele é o quê? Filho de Deus. Agora veja a realeza de Jesus quando a visita dos magos. Eu não vou ler no capítulo 2. Os magos visitam para dizer, o texto está querendo dizer o quê? Esse é o Messias. Para todo leitor judeu, todo mundo está entendendo isso. Esse é o prometido. Então Jesus é ao mesmo tempo o rei, é ungido rei. 2, Jesus ao mesmo tempo é o quê? Ele é sacerdote, porque ele vai fazer o quê? A intermediação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, que o sacerdote fazia isso, para oferecer sacrifício. E ele vai ser o próprio sacrifício, porque ele vai ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ao mesmo tempo ele vai ser o profeta, porque ele vai pregar e proclamar o reino de Deus. Agora veja Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, verso 35. 9:35. Enquanto vocês acham aí, eu tomo minha água. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. As 3 coisas que Jesus veio fazer: ensinar, pregar e o que? Evangelizar ou proclamar o que? O reino de Deus. O reino de Davi é o que? Um exemplo humano do reino perfeito, que é o reino que vem ser implantado por Jesus Cristo. Pois bem, agora vamos voltar lá para o Salmo 2. Porque as nações se rebelam contra quem? Contra o Senhor Deus e contra o seu ungido. Na minha tradução aqui, o tradutor já pôs U maiúsculo. Por quê? Porque esse salmo acredita-se que foi escrito na época da ordenação do rei Davi. Mas isso aqui, a gente lá no Novo Testamento já sabe quem é o rei? Que nós mostramos agora lá em Mateus. Ou seja, o ungido, o rei dos reis e o Filho de Deus.
e o profeta, sacerdote e rei dos reis. As três coisas Jesus abarca. Agora vejam só, as nações se rebelam contra Deus, contra o seu ungido, e diz assim: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Irmãos, hoje eu quero trabalhar exatamente a raiz da rebeldia. Porque aqui, meus irmãos, nós temos o quê? Falando de reis e grandes e poderosos na terra. Mas os poderosos, os reis e os grandes vêm da onde? Da população, que é formada de homens, pessoalmente. E homens afastados do Senhor. A primeira coisa que eu queria trabalhar hoje aqui sobre a raiz da rebeldia. Primeira coisa, e hoje eu vou me ater só nesse ponto, porque tem muita coisa aqui para falar. Qual é a raiz da rebeldia? A primeira coisa é o pecado. Tem muitas pessoas que falam assim: o maior inimigo meu é o diabo. Não é. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo. Ele vai fazer o quê? Fugirá de vós. O problema é que às vezes a pessoa resiste ao diabo sem se sujeitar a Deus. Aí não tem autoridade. Um judeu, no capítulo 19, filho de um sacerdote, vários judeus, filhos desse sacerdote chamado Seva, viram Paulo expulsando demônios, acharam bonito. A gente vai expulsar também. Quando foram expulsar demônios, um dos demônios se levantou e falou em voz alta: nós sabemos quem é Jesus, conhecemos Paulo, mas vós quem sois? E pulou endemoniado nos filhos de Seva. Salvo me engano, eram 9. E diz a Bíblia que esse endemoniado bateu tanto nesses 9 que eles ficaram desnudos. Porque para eu expulsar demônios, ter autoridade de Deus, eu tenho que estar debaixo da autoridade do Senhor, para resistir a Satanás, e ele fugirá de mim. Portanto, igreja, irmãos, nós não temos que ter medo de Satanás. Por outro lado, nós não devemos buscar briga sem necessidade, porque em Judas diz lá que Miguel está disputando o corpo de Moisés com Satanás, e ele não ousa lançar impropérios contra Satanás. Ele diz o quê? O Senhor te repreenda. Porque há uma hierarquia espiritual, e tem crente nefelibata, para não dizer outra coisa, que pensa que é sair e fazer do jeito que quer. Tem que estar debaixo da autoridade do Senhor. Nós não conversamos nem fazemos divã com Satanás, mas se ele vier nos tentar, nós temos autoridade no nome do Senhor, ungido de Deus, com um maiúsculo, para resistir pela fé no Senhor, e ele fugirá de nós. Portanto, irmão, não se tem medo do diabo, não se tem medo de demônios. A gente tem que ter medo é de Deus. A gente tem que temer e tremer diante do Senhor, que tem poder tanto para detonar o corpo como para lançar no inferno. Tem gente que faz o contrário, teme o diabo, e Deus fala assim: Deus é bonzinho, Deus é gente boa, a gente faz o que quer e Deus perdoa, Ele é amor. Diz na Bíblia: de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia para a carne colherá corrupção, quem semeia para o Espírito, vida eterna. E Deus vai corrigir todo filho que ama. Portanto, eu tenho que tremer diante de Deus, eu tenho que me colocar de joelhos diante de Deus, eu tenho que adorar o Senhor, e eu tenho que seguir o meu caminho. E se o diabo vier tentar me atrapalhar, eu tenho autoridade no nome do Senhor Jesus. Não procurei briga com ninguém, mas se vier, vai ter. Porque Deus é poderoso. Não é o homem que é poderoso, não é o servo que é poderoso, é o dono do servo. Paulo, o apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Atos, estava perseguindo, indo com cartas dos sacerdotes para prender os crentes. Estava no caminho de Damasco.
Pois vem uma luz do céu, e tem gente que lê aquilo ali e fala que caiu do cavalo. Não tem nada disso. A gente inventa coisa que não tem no texto. Depois você lê. Paulo tinha lido, porque o texto não diz. Diz que ele caiu e veio uma luz muito poderosa. Todo mundo ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele pergunta: quem és tu? Eu sou Jesus a quem me persegues. Aí Saulo falou: estou perseguindo a igreja. O que é que ele tem? Porque Jesus é o cabeça da igreja. Mexeu com a igreja, mexe com o cabeça. É compra casada. Mexeu com a igreja, mexe com Jesus. Perseguiu um servo do Senhor, está indo contra o Senhor. E Jesus fala para ele: terrível coisa é recalcitrares contra mim. E depois ele fala lá para Ananias para impor as mãos na cabeça dele, coisa espetacular. E Ananias: eu não vou nada, ele é um perseguidor. Fala: pode ir, porque é um vaso escolhido. Ele vai ser representante meu diante de reis e sacerdotes, e eu vou lhe mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. E o apóstolo sofreu ou não sofreu? Horrores. Sofreu demais. Pois bem, irmãos, é a raiz da rebeldia. Começa a ver? Pecado. Dois tipos de pecado na Bíblia. O original. Você nasceu? Quem nasceu aqui? Todos. Que coisa maravilhosa, profunda, né? Todo mundo nasceu, né? Adriana, nasceu? Que bom, hein? Pois eu quero te dizer, você já nasceu no prejuízo, igual eu. Por quê? Porque nós somos filhos do velho Adão. E o velho Adão é velho mesmo. Por quê? Velho em pecado. Já nascemos pecadores. Ou seja, isso já era suficiente para nós irmos para o inferno. Aí tem gente que fala: eu não entendo por que criança vai para o inferno. Criança nasceu? O que leva uma pessoa para o inferno? Ai, mas é um anjinho. É bonitinho, tem a bochechinha rosa, cabelinho encaracolado de anjinho. Parece aquele Madre Massas, que coisa linda. Pecador e inferno. Aí tem gente: eu não entendo, Deus é muito duro. Meu Deus do céu, o pecado mudou o universo. O pecado tirou Deus da sua glória. Como é que você não entende? Sabe por quê, irmãos? A gente quer entender a Bíblia com os nossos olhos, com os nossos pressupostos. Tadinha, a psicologia diz que é tão bonitinho, é um anjinho. É um pecadorzinho que já tem um pecado original, o carinho do velho Adão. E dois, o outro tipo de pecado é o deliberado. Eu peco porque eu quero pecar, porque eu sou pecador. Então não tem aquele problema, tostinho, novinho, fresquinho, porque vende mais, ou vende mais que é fresquinho? Não tem isso. É porque o cara já nasce pecador, e ele já é condenado, e ele peca. Romanos 4:23 diz: nós estávamos afastados da glória do Senhor, perdidos, Efésios diz, nos nossos delitos e pecados. Éramos filhos da ira de Deus. Aí tem gente que fala: Deus ama todo mundo. Oh, meu Deus. Irmãos, vamos combinar, não vou entrar agora nisso. Tem a EBD para isso aí, senão a gente fica a noite toda aqui. Uma vez eu dei uma EBD sobre isso. Quando deu 11h10, eu falei: quem tem que fazer o almoço, quem tem que fazer outra coisa e tal, pode ir. Ficou muita gente aqui. Eu fui sair daqui 1h da tarde. Porque, meu irmão, falou em anticristo, falou em apocalipse, falou em predestinação, rapaz, aí enche a coisa. Todos estávamos perdidos, éramos filhos da ira, estávamos longe das promessas de Deus, sem Deus no mundo, sem sentido. Éramos o quê? Mortos, zumbis, ambulantes, sem vida, sem esperança. O cara não sabe para onde está indo, sabe que não tem jeito. E olha, para onde é que eu estou indo? Quem sou eu? As perguntas da Grécia aí. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? É terrível. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Eu com 8 anos, eu sentava no macaco jacaré. Meu pai era lanterneiro. E eu chorava.
Por quê? Eu tenho medo da morte. Eu não era crente, eu era filho de crente, mas não era crente, eu era cretino. Que eu ia para a igreja bagunçar, amando do outro meu irmão, né? Vocês já sabem quem é. Eu era o mais novo, ele mandava tudo que ele mandava eu fazia. Tomar caldo de cana na feira, fugir para jogar bete-pau. Eu não tinha bolinha para jogar, eu jogava bete-pau. Daqui a pouco ele vai falar que não lembra, mas é isso aí mesmo. Pode acreditar. Pecado, controvérsia. Pecado original ou hereditário, já nasce pecador. E eu peco porque eu sou pecador. Pois o pecado gera rebeldia contra Deus. A pessoa fala, não, mas eu sou tão bonzinho, não fumo, não bebo, não adultero, mas é pecador, não gosta de Deus, cria seu caminho, quer dar o norte para a sua vida, quer fazer o que quer, eu que mando meu nariz. E às vezes a pessoa não fala, mas lá dentro está falando. É igual aquela criança de 5 anos, terrível, rebelde contra o pai, e o pai já com vergonha do pastor que estava no carro, falou, entra menino, não. Entra não. Aí daqui a pouco ele deu um beliscão no menino, ele né? Entrou no carro. Aí falou assim, pois é, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. 5 anos. Pois meu irmão, nós não éramos nada de bom. Nós gostávamos de pecar, gostávamos de fazer coisas que desagradam a Deus, gostávamos de tramar, gostávamos de enganar, gostávamos de trapacear, gostávamos de ser reconhecidos, gostávamos de aplauso, gostávamos de pecar. Por quê? Porque o pecado hipnotiza. A Bíblia diz. O pecado hipnotiza a gente e passa a nos dominar. É terrível. Irmãos, eu lembro, tem um computador do serviço, eu ligo lá na informática, eu fico impressionado com aquilo, é uma bobagem, mas eu fico. Aí o cara pergunta, qual é o RCO? Eu dou um número desse tamanho. Tem que tomar água porque o número é tão grande. Tá bom. Aí quando eu olho, eu falo, não acredito. O cara está manipulando minha máquina, eu mexo no mouse e nada. É horrível, eu me sinto impotente. Olha, o cara vai mexendo aqui, né? Imagina, o pecado é assim, ele domina, o vírus entra e ele domina os pensamentos, ele domina os sonhos, ele domina a fala, ele domina os passos, ele domina tudo, ele domina o bolso, ele domina tudo. Os relacionamentos, ele manda, a gente fica só olhando. Eu já conversei com pessoas que já ficaram endemoniadas, elas falam que elas sabem que estão ali, mas estão sendo dominadas por um espírito maligno que leva elas a falar diferente, que leva elas a olhar diferente, a fazer coisas terríveis, a rosnar. Teve um amigo meu que a mãe ficou endemoniada, ficava igual uma cobra no chão, subia na parede. Aí tem gente que fala, não acredito, deixa eu orar por você, para você ter essa experiência. Você fala, não, isso é psicológico. Psicológico na parede, no chão, subindo igual a cobra, coisa mais horrorosa do mundo. Eu não sei se você já teve experiência com demônio, é horrível. A gente sente dó da pessoa que está sendo dominada. Não, isso aí tem que levar para o psiquiatra. Leva, meu irmão, vai lá, mete remédio, Rivotril, né? Deixa eu ver os nomes aqui, que eu sei, né? Rivotril, o outro lá, vai metendo tarja preta, o cara vai ficar endemoniado e drogado. Porque só o que resolve contra demônio é o nome de Jesus, é o poder do alto, é a unção do Cristo que não ficou morto naquela cruz, mas que ressuscitou e ao terceiro dia venceu tudo e todos. É o ungido de Deus que está acima de todo nome que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra. Pois o pecado domina e conduz. Irmãos, nós vamos lutar contra esse pecado o tempo todo.
E nós estamos nos santificando. Agora a pergunta é: como eu posso me prevenir de pecar? Como eu posso me guardar de viver dando mole para esse pecado que pode me dominar e fazer com o servo de Deus coisas horrendas, ao ponto de Pedro negar Jesus, ao ponto de Pedro falar assim: está comendo com os gentios, chega uma caravana de Jerusalém, ele se aparta. Ao ponto de Paulo e Barnabé discutirem de uma tal forma, líderes não devem brigar, mas eles brigaram, que o nome de Barnabé some do livro de Atos a partir dali. Falou: você quer levar João Marcos? Vai com você, eu vou com Silas, e vamos voltar pelo mesmo caminho que a gente foi. Deus é lindo, né? Aí depois, lá na frente, Paulo fala: traga-me João Marcos, porque me é útil para o ministério. Coisa linda, irmãos. O Marcos cascou fora na primeira viagem missionária. O quê? Isso aqui não é para mim não, eu vou embora. Vida de pastor, estou fora. Até parece ser assim, meu irmão. E depois Deus pega ele de novo, João Marcos. Como eu posso me prevenir, irmãos? Usando o Salmo primeiro, nesse primeiro ponto: meditando na palavra dia e noite. Eu quero te perguntar nesta noite: quanto tempo? Não responda alto. Você teve um tempo separado para meditar nas Escrituras? Pois é meditar de dia e de noite. A gente fica meditando em série, só dá em porcaria. A gente fica meditando em coisas que não agradam o Senhor, porcaria. Gasta às vezes 2 horas em porcaria. A meditar na palavra é colocar a palavra no coração, na mente, falar. Irmão, nessa noite, qual tem sido o teu assunto? Porque a pessoa que enche o coração da palavra, a palavra sai pela boca. Fala da palavra, fala o que Deus está fazendo, fala dos livramentos de Deus, das promessas de Deus, da vida eterna. Tem crente que não fala mais da vida de Jesus, que vai ser apoteótico, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Eu sonho todos os dias com esse dia. Irmãos, não é inveja, mas eu, quando olhei o Zé ali, eu falei: caramba, o Zé foi. O Zé está lá com o Senhor, abraçou o Senhor. Pois eu sonho todo dia com esse dia. Tem crente que não fala mais da vida eterna, não fala mais dos anjos, não fala mais da Bíblia, não fala mais das promessas de Deus, de ter um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Que coisa linda e maravilhosa! Tem crente que não sabe mais o que é isso. Só olha para baixo, só fala coisa ruim, só pensa coisa ruim, só anda falando coisa ruim, pensando, agindo e fazendo coisa ruim. Pois Deus nos deu um reino diferente, um reino de glória, que tem um rei que vai vir buscar a sua igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos arrebatados com o Senhor nos ares. Irmão, isso é coisa grande, isso não é medalha de ouro de Olimpíada, é que é lixo para isso. Governantes que vão ficar e vão para o inferno, e você que nem tem um governo, talvez vai para o céu, vai andar com Deus, vai andar com o corpo glorificado, vai falar com o anjo todo dia, não vai ter feitor de psicopatas. Olhar no relógio, tem que ir embora, igual estava numa reunião maravilhosa, tem que ir embora, que tem que acordar daqui a pouco, não vai precisar disso. Fala com um, conversa com o outro. Tem gente que não gosta de conversar, vai ter que conversar no céu. Cantar. Já imaginou? Louvar, adorar. Vamos de novo, que não cansa, irmão. Os 24 anciãos adoram. Os seres celestiais adoram. A igreja adora. Medita, irmão, na palavra do Senhor de dia e de noite, que é menos pecado, mais glória, mais presença de Deus, mais unção, mais graça, mais presença do Espírito Santo na tua vida, mais alegria de Deus para você, para todos que estão do teu lado. Você será a árvore plantada junto a correntes das águas, cujo tempo certo dá o seu fruto, a folhagem não murcha, é verde,
e vai gerar bênção para todo mundo que está do seu lado. Quem andava com José era abençoado, os caras encapetados eram abençoados. Potifar, cabra ruim, era abençoado por causa de José. Na prisão, eu nunca vi isso, irmãos. Já viu na Papuda preso com a chave da prisão? Pois José tinha a chave e andava com essa chave, e sonhava, o outro sonhava, ele interpretava. Aí depois a encapetada da esposa do Potifar queria se deitar com ele, que disse que era um jovem bonito. Ele não quis por causa do Senhor, ele não trocou aquele momento de prazer pelo prazer de olhar nos olhos de Deus e dizer: Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faltará, Tu és tudo para mim. Ele não troca, vai preso na masmorra. Chega lá e interpreta o cara: que beleza, né? Tem crente que é assim, aleluia, mas esquece da gente. Você só está aqui porque teu pai te ajudou, tua mãe, teu tio. Se não teve pai nem mãe, teu primo. Se não teve primo, avô. Se não teve avô, amigo do avô. Se não teve amigo do avô, teve alguém que te ajudou na vizinhança. Nós somos frutos de pessoas que Deus colocou no nosso caminho para nos abençoar, para segurar a nossa onda. Eu achei lindo essa semana um homem negro nos Estados Unidos está podre de rico. Sabe o que ele fez? Voltou para a universidade dele, que isso é coisa grande, irmãos, e deu uma baita, uma ajuda na universidade. Doação daquelas, não é doaçãozinha não, é grande. E ainda perguntou: quem é que está devendo aí? Um monte de gente, eu vou pagar tudo. Hoje está tudo quitado. Pagou para todo mundo, ainda deu o que? Uma doação gigantesca. Porque ele falou: aqui eu me formei, aqui eu fui cuidado, aqui eu fui ensinado, e isso é o mínimo que eu posso fazer por essa instituição que cuidou de mim, que investiu em mim, e hoje eu sou rico por causa dessa instituição. Irmãos, você chega lá em Jerusalém, no Monte Scopus, olha atrás, é coisa linda, uma lápide em forma de concha. Todos os judeus do mundo todo que ajudaram em pelo menos $1 milhão, não era de 1 milhão para baixo, não, de 1 milhão para cima, para a construção da Universidade Hebraica, que é uma das coisas mais lindas do mundo. E não é só beleza física, é beleza de conteúdo, homens capacitados. Rapaz, eu fui procurando, não tinha um judeu brasileiro. Tinha judeu da Venezuela, da Colômbia, eu acho que tinha até do Sri Lanka, mas não tinha um brasileiro. Porque a nossa cultura não é a cultura de dar, não é de investir, não é de ser generoso. A gente só quer ganhar, quer entrar no Congresso para roubar, quer entrar na política para se dar bem, para fazer leis para a minha empresa. Aí se eu não tenho empresa, agora eu vou criar uma também, porque eu quero mamar na teta. Essa teta vai acabar, porque Deus vai detonar tudo. Você às vezes olha assim, igual o salmista no Salmo 73, começa a olhar o cara, né? Contexto aqui, o cara está com 2 carros novos, uma casa no lago, 5 apartamentos aqui em Águas Claras, né, área de lazer e tal, e o cara fiel está com um empreguinho lá, né, aí dá o dízimo, mas tem que comprar um pãozinho ali, né, e vai e compra um negócio ali, tudo amarradinho. Fala: Senhor, eu sou fiel. O salmista começa com esse esquema. Se você estiver nesse esquema, sai logo. E ele é abençoado, eu não estou. Ele é abençoado, eu não estou. Irmãos, quando ele entra no templo, os olhos se abrem, ele começa a se arrepender. Uma das coisas que ele fala, que Senhor, é isso que eu vou falar agora, tá? Eu fui jumento, um animal irracional, eu pensei desse jeito, e começa a pedir perdão para o Senhor, porque a coisa mais linda para ele é ser filho de Deus, mesmo que tenha pouquinho, mesmo que tome café na massa de tomate elefante. Eu não sei nem mais se tem essa marca. Tem? Da Sica? Acho que não tem, não. Isso? Pois,
Eu tomei aí um lugar aí com aquela xicrinha de esmaltada. Rapaz, a xicrinha é ruim, viu? Você põe o café, passa o calor para a aba, aí você fica assim, você não sabe se toma, se assopra. Mas quem é viciado em café, assopra e segura a onda. Queima o dedo, mas fica lá. Quer fugir do pecado? Medita na palavra do Senhor, de dia e de noite, de dia e de noite. Obedeça a palavra do Senhor. Segunda coisa, 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orando sem cessar. Quando é que tem que parar de orar? Jamais. Nunca. Tem que orar dentro do ônibus para aguentar a tribulação do ônibus. Tem que orar dentro do metrô, que às vezes tu nem vai e nessa te leva. Pessoal, vai, te leva e te põe lá dentro, você fala, gastei minha energia, que bom, né? Aí vai lá e dá uma lata de sardinha para mim para respirar, olhando. Ora, agradece, porque tem gente que não tem dinheiro para pagar. Um jogador aí que está famoso agora, 6 anos atrás, o cara não tinha dinheiro para pegar ônibus. Aí a avó dele profetizou: Deus está me falando que você vai ser atleta da seleção brasileira. Todo mundo riu, porque era um garoto, não era conhecido por ninguém. Aí joga no tal de Itumbiara, vai jogar não sei aonde. Aí queriam contratar ele para ir lá para a 2ª divisão do Amazonas. Que coisa maravilhosa! Timaço! Quanto é? Só dá se for 1.200. Não dá para pagar 1.200, então vou ficar aqui mesmo. Ficou, depois ele arrebentou. Goiás pegou, depois arrebentou, Wolfsburg da Alemanha pegou, voltou o Santos, arrebentou do Santos, está arrebentando no Flamengo e é jogador da onde? Seleção brasileira, porque aquilo que Deus fala, ele cumpre. Todo mundo é maluco, tá doido, né? Pois quero te falar, Cafu, o maior jogador da seleção, com número de partidas pela seleção, foi reprovado em Peneirão 7 vezes. E toda vez que ele voltava, o pai falava: você não vai desistir, eu estou contigo, nós vamos continuar firme. Ele voltava e ia treinar, de novo nada. No 8º ele foi aceito. Olha aí o que aconteceu. O jogador que vestiu mais a camisa da seleção brasileira. Irmãos, orar sem cessar, o tempo todo. Tem gente que não gosta de orar. Você está jogando fora uma arma poderosa. A oração é terapêutica, a oração te liga com Deus, a oração lembra da Bíblia, a oração lembra do que Deus fez, a oração é gratidão em palavras, no coração, em expressões. A oração te faz humilde, te coloca no teu lugar. Orar gera aqui intimidade com o Senhor. Terceira coisa, depois de meditar na palavra de dia e de noite, orar sem cessar, intimidade com o povo de Deus. Romanos 12:5 diz que nós fazemos parte do mesmo corpo. Irmãos, intimidade com o povo de Deus. Tem que andar na igreja, tem que servir na igreja. Tem uma irmã agora ensinando tricô. Eu falei, meu Deus, eu acho melhor pregar do que esse negócio de tricô aí, difícil demais. E tem que dar um pouco para lá, um pouco para aqui, vai para ali, e vai para aqui, e vai para ali. Eu falei, isso não é para mim. Mas tem gente que está fazendo tricô, e essa irmã tem abençoado muitas vidas. Está fazendo tricô lá e orando. Olha, intimidade com o povo de Deus. Você pensa que é só um tricô? Gera amizade, gera amigos de oração, gera pessoa que você na hora da dificuldade, fulano ora por mim, fulano ora por mim. Oi, irmãos, como é bom. Irmãos, Howard Hendricks fala no seu livro O Ferro com o Ferro se Afia. Ele diz que nós temos que ter 3 tipos de pessoas nas nossas vidas. Nós temos que ter um Timóteo, um Barnabé e um Paulo. O Timóteo, que é mais novo do que a gente na vida cristã, a gente ensina. O Barnabé, que está no mesmo nível espiritual, aí compartilha, companheiro de julgo. E o Paulo, que está na nossa frente. Às vezes você é mãe, ou que vai ser mãe, aí você ouve às vezes uma mãe, aí você está desesperado lá, a mãe fala, calma, isso aí vai dar tudo certo.
E o menino lá terminando a universidade vai fazer o TCC. O negócio parece que não é de Deus, mas é. Vai fazer o TCC, fica desesperado e vai pra lá, vai pra cá. Normas da ABNT, que é chato pra caramba. Aí vai e mexe aqui. Tem gente que gosta. Aí mexe pra lá, mexe pra cá, mexe pra lá, mexe pra cá. Meu Deus, eu acho que eu não vou terminar não. E tá chegando o dia, falta um mês, eu ainda não entreguei. Aí chega um irmão e fala assim: eu já passei por isso, todo mundo passa, tudo no final dá certo. E se o professor riscar muito, é que tá bom, o teu trabalho tá arriscado. O irmão mais velho, é bom demais. Aí você tá lá com um problema no trabalho, cara, eu já passei por isso, vem cá, deixa eu te dar uma mãe aqui. Nós temos que ensinar para alguém na vida cristã, porque tem os filhinhos, tem os jovens que a gente vai junto caminhando e tem os pais que a gente aprende. Na vida cristã sempre nós vamos dar, nós vamos compartilhar e nós vamos receber. Agora isso só tem jeito como? Fazendo crochê, irmão. Saindo para comer junto. Às vezes as coisas mais importantes da vida cristã é quando está comendo. O cara está desarmado. Você está falando coisas profundas. Um toque livra uma pessoa de um pecado. Um toque livra uma pessoa de uma decisão esdrúxula. Um toque livra uma pessoa de fazer uma besteira daquelas. Ali comendo, ali pode ser no bomba, não tem problema. Ou comendo um crepe, ou comendo uma pipoca. Às vezes o cara fala: ah, que bobagem, vendo um jogo de futebol. Quando você vê ali, você está junto com a pessoa. Nem que seja para gozar. Eu tenho misericórdia, porque eu já passei muito por isso. Ou não, é amarrado. Intimidade com o povo de Deus, irmãos. Quarto, penúltimo, confessar os nossos pecados uns aos outros. Tem uma frase que os irmãos falam que eu gosto muito: quem confessa fraqueza não confessa pecado. Frase eu acho show demais. Mas vamos dizer que pecou, confessa, que diz lá em Tiago: confessai os pecados uns aos outros para que sejais o quê? Curados. Confessar o pecado, Deus limpa e purifica e nos livra daquele pecado. Quinta coisa, e por último hoje, servir na igreja com dons no ministério que Deus me concedeu. Irmão, eu quero terminar com essa palavra. Não peque indo para lugar que você não tem habilidade. Tem gente, irmão, pode fazer curso de canto, ele vai ser desafinado. Pode entrar na escola de música, vai ser desafinado. Irmão, entenda, não é o teu lugar. Aí vai pregar, todo mundo dorme, não é o teu lugar, irmão. Nas andanças das igrejas, irmão, a gente vê quem tem chamado para a palavra e quem não tem, é fácil. Às vezes o cara não tem nem um grande conhecimento, mas ele prega muito bem. Dom da palavra. Agora o cara faz curso disso, planta bananeira e vai para lá com a sino quadrado, mais sino quadrado igual a 1 e tal, cotangente, cossecante e secante da cotangente e tal. Nada, não rende, sua, não vai. Igual o outro cara fala assim: eu quero ser o Billy Graham, né? O cara prega e ninguém se converte. Meu irmão, tu não é Billy Graham. Ah, você é um grande evangelista, tal, que o cara quer ser o que não é. Agora você dá, por exemplo, a entrada da igreja para essa pessoa, ela faz uma coisa linda, ela recebe uma das coisas melhores na igreja, você chegar e uma pessoa te receber bem, seja bem-vindo, porque nós somos aquilo que somos no corpo. Pois você quer parar de pecar também, use os dons e o ministério que Deus te deu para servir, porque você ocupa o teu tempo com o reino de Deus e para de pensar em coisa que Deus não quer que você pense. Irmãos, eu sou do tempo que não tinha grana para viajar, meu irmão. A gente era da igreja, jovem, adolescente, tinha sábado do lazer. O Enoque, não é Enoque? É desse tempo aí, né? E tinha um pimbolim todo detonado lá, mas a gente estava lá.
e uma mesa de ping-pong que tinha uma rebarba na ponta assim, que era o quê? Aqueles madeirites, aí chovia, a gente não tinha onde guardar, quando vinha o sol, meu amigo, e dava uma wave assim, ó, uma onda lá no canto, aí tinha nego ruim que pegava e dava cortada lá naquele, ganhou o ponto. E a rede de vôlei? Minha primeira rede de vôlei lá na rua, sabe como é que era? A gente pediu para um pescador fazer, você vê que coisa linda. A rede tinha uma barriga. A gente estava jogando, quando pegava a bola, caía na barriga e dava com o dedo assim, a bola subia de novo. Era desse jeito, mas a gente estava feliz. Aí a gente jogava, aí o sábado todinho, a Fabiana jogava basquete também, vocês pensam o quê? Golzinho, só não podia um diácono lá jogava, que ele brigava com todo mundo, né? Jogava lá. Quando dava 5 da tarde, todo mundo ia para casa, se arrumava, tomava um banho, porque tinha um culto. Ninguém faltava, lotado, 1000 jovens. Você já imaginou? Nós já fizemos acampamento com 600 jovens. É jovem demais. Todo mundo no culto. Aí chegava a época de férias, poxa, vamos fazer mais um culto. O culto de sábado está pouco. Aí fazia na segunda-feira, lotado. Jovens cheios do Espírito Santo, líderes. Seminário, irmãos, tinha 30 da minha igreja no seminário. 30. Tem seminário hoje que não tem 30. Oração, antes da EBD tinha uma hora, chamava Ebenezer. A gente ia lá, boca no pó. Ali o irmão falava, Elias, semana que vem você traz a mensagem. Já estava treinando para aqui, ó. Hoje eu estou pregando aqui por causa desse irmão. Aí chegou o irmão Jeová Amaral e falou, ó, semana que vem você vai dar aula na EBD. Tu acha que eu afinei? Eu vou, morrendo de medo, mas vou. Cara, um monstro de professor. Eu falei, meu Deus, ele vai ficar olhando minha aula, eu não quero nem saber, vou dar aula. Peguei aquela revistinha, risquei para lá, risquei para cá, dei a aula e falou, vou te dar outra oportunidade. Sabe o que ele disse, né? Você tem jeito para coisa. Aí depois me colocaram para dar aula na sala dos homens. Tinha um cara lá, devia ter uns 90 a 100 anos. Eu entrava, o senhor está bem? Eu tinha uns 23. Me chamava de senhor. Eu dei a aula e um pastor veio e falou, você tem jeito para coisa. Aí depois fui dando aula, pregando vigília, meu irmão, era direto. Vigília não é igual hoje não, que a gente vê aqui 2 horinhas já está, estou cansado, trabalhei demais. Que conversa, que moleza. A gente começava na vigília 10 e até 6 da manhã, terminava o café da manhã maravilhoso, os caras já iam para a escola, o outro ia para o trabalho, quem trabalhava. Às vezes tinha na vigília, 6 horas da manhã, 250 pessoas orando. Como é que essa igreja não poderia ser abençoada? A gente ora pouco, a gente medita pouco, a gente serve pouco. Tem gente que é líder lá não sei aonde, e vai para aqui, para lá. Aí chega aqui na igreja e vamos cordeirinho. Eu não quero fazer nada, estou cansado. É hora de nós servirmos mais, orarmos mais, falarmos de Deus, pregarmos a palavra. Jesus disse em João 4,34, irmãos, isso é o exemplo do Senhor, que nunca pecou. Os discípulos chegaram, vai comer, mestre, já estava passando do meio-dia. Fico conversando com a mulher samaritana, o papo estava bom. Sabe o que ele respondeu? A minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. O diabo tenta ele, transforma essas pedras em pães. O que é que ele fala? Isso aí. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Só para fechar agora. Tem um amigo meu que um dia estava fazendo um jejum rali, o jejum o dia todo, de tudo, de comida, não tinha nem sarapatel, de comida e de bebida, e ele adormeceu orando. Sabe o que ele sonhou? Deus pagando um trilho para ele, desse tamanho assim, ó.
que ele ia morder no sonho, ele nem conseguia abrir a boca, rasgava aqui do lado. Comeu a batata. Cara, quando ele acordou, ele falou: não estou com fome mais. Olha o sanduba no sonho. Rapaz, aí você fala: como? Aí Deus estava lá 40 dias, meu amigo, sem comer, fugindo de Jezabel com medo da mulher, né? Não é aquela mulher ali. O que o anjo falou? Come e bebe. Deu para 40 dias. Irmão, confia no Senhor, e o mais Ele fará. Hoje é noite de renovo, noite que Deus está trocando as tuas vestes. Talvez você entrou aqui, Deus está com um fogo no teu coração, fogo de Deus, unção, graça, falando para você: olha para mim, dependa de mim, confia em mim, faz para me agradar, me obedeça, e ponto final. Vamos orar. Senhor, nesta noite eu quero te adorar de todo o meu coração por esses 3 versículos que falam de uma rebeldia que nós fazemos parte, e que às vezes nós queremos voltar para o Egito, Senhor. Mas o Senhor, bom pastor que é, sabe de todas as coisas e quer matar aquele que é o nosso inimigo principal, que é o pecado, com a meditação na tua palavra, Senhor, com a oração sem cessar. Pai, ó Deus, com a vida, ó Senhor, de serviço na igreja, Senhor, uma vida de contato com Paulos, com Barnabés, com Timóteos, Senhor, uma vida que busca a santificação na confissão dos pecados. Deus, louvado seja o teu nome nesta noite, que nós guardemos no nosso coração, ó Deus, a tua palavra e não os pecados, Senhor. Que a tua palavra seja o nosso guia, nosso alimento, nosso desejo, nosso prazer, ó Deus, de dia e de noite. Nós te oramos nesta noite, agradecidos no nome santo de Jesus Cristo. Amém.